Fala aí, macumbeiro, fala aí, macumbeira, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com o Matuca e com o PH para falar de muita macumba. Mas antes de tudo, vou pedir para vocês curtirem, compartilharem esse vídeo o máximo que vocês puderem, porque a gente vem trazer aqui a macumba de uma forma diferente, a Umbanda de uma forma diferente. Mas bom, já vou passar a primeira pergunta pro Matuca e perguntar como que você conheceu o PH e qual a relação de vocês. E aí, Vitória, tudo bom? Tudo bom, PH? Eu conheci o PH na mesma época e mesmo dia que eu conheci a Déia. Foi lá no curso da Déia, no terreiro do Alê, lá no Pena Branca. Déia Filha d'Água. A Déia Filha d'Água, que gravou com a gente aqui um podcast sensacional com a Déia. Top. A Déia é um amor de pessoa. E nesse dia eu conheci o PH, conheci o Cristiano Nascimento, conheci o Robson Andreani, né? Então, cara, esse encontro com a Déia foi sensacional. Saí de lá conhecendo muita gente. E aí de lá, tem coisas que ninguém sabe. Eu vou contar, o PH foi uma das pessoas que... Ela tem várias... Eu conheço tanta gente, mano, e cada um tem uma parte da história com a gente. Eu conheci o PH, eu já vi o PH da internet, os vídeos, os cursos. E aí eu falei, mano, aquele ali é o PH, acho que eu vou chamar pra trocar ideia com ele ali. Todo sem graça, né? Eu sou tímido, né? Parece que não, mas eu sou tímido. Aí eu falei com o PH, conversei com ele e tal. E aí a gente começou a desenrolar uma conversa, foi conversando. E o PH, ele acompanhou um pouco da abertura do nosso terreiro, porque quando eu conheci o PH, a gente ainda estava começando. Então eu sempre tirava dúvida com ele sempre foi bem solista. Eu falava, cara, o meu guia pediu para abrir um terreiro e tal. E aí ele contava como tinha sido a história dele, né, para me deixar mais confortável, para eu ficar mais à vontade com essa insegurança que a gente tem no começo, né? Não tem jeito. Você fala, vou abrir um terreiro. Quem abre um terreiro, né? E aí a gente ia conversando e tal, e a gente foi sempre conversando bastante toda vez que a gente se encontrava. E uma das vezes que a gente se encontrou lá no Pena Branca, no sacerdócio, eu falei que o PH, tá difícil demais achar espaço para alugar. Aí eu falei, já fui em 6 lugares, os 6 fecharam a porta. Aí o PH olhou para mim e falou assim, então chegou a hora, porque você não tem algum guia que chama 7? Eu falei, 7 pedras. Ele, o do livro. Eu falei, então, número 7 é o número que vai abrir suas portas. A gente foi ver o imóvel e a gente alugou o 7º imóvel que a gente foi ver. Foi muito foda. E aí fui no terreiro do PH já, fui lá no lançamento do livro dele, lá no Flecha Dourada, que fica aqui em Santana, perto do nosso. E o PH sempre foi muito receptivo também, assim como as pessoas que a gente tem convidado, né? São pessoas que passaram de alguma forma na minha vida e consequentemente fazem parte da criação e do desenvolvimento do nosso terreiro. E eu sempre busco ser embasado em pessoas que têm a agregar, né? Obviamente, né, eu às vezes não agrado alguém, o PH não agrada alguém, e aí as pessoas têm esse desagrado coletivo, mas, cara, eu nunca tive problema com as pessoas que eu me relaciono. Se eu tenho problemas, eu não faço a menor ideia que eu os tenho. Mas essa história do PH, acho que ele lembra da locação do espaço. E, cara, ninguém sabia, acho que só a Tami sabia dessa questão. E o PH é um cara conhecedor pra caramba de várias coisas e tem muito a ensinar pra gente, não nesse podcast, mas em tudo que ele faz. Ele faz um trabalho muito bacana na internet. O PH, ele tem um público bacana que acompanha ele faz muitos vídeos e sempre coisas boas a ensinar. E é um cara super do bem, né? Você não vê o PH brigando, arrumando intriga com ninguém na internet. E se alguém falar mal dele, ele segue o fluxo, a vida que segue. E não para essas coisas. E eu acho que é mais disso que a gente precisa. Menos atrito e mais compaixão, mais amor e mais determinação. Acho que é um pouquinho da nossa história. E o PH também, agora todo mundo do terreiro já sabe que ele faz parte desse impulso, desse último empurrãozinho que faltava pra gente alugar o espaço. Cara, eu vou falar pra você que eu nem sabia disso. Eu não sabia que você tinha conseguido mesmo na 7ª vez mesmo. Pá. Nossa, muito louco saber disso. Muito feliz de ter compartilhado isso, irmão. Legal. Bem lisonjeado, viu? Gratidão. Bom, Eu falo de então mim? vamos lá, Beto.
Falar de você, vamos lá para aquela pergunta. Quem é você em essência? Conta pra gente. Cara, eu vou falar que isso daí é a melhor pergunta que vocês já puderem elaborar para qualquer pessoa, né? Quem somos nós em essência? E é claro que responder essa pergunta, ela já foi questionada para mim várias vezes, eu mesmo já me questionei isso, né? Sobre quem é a minha essência e realmente, para buscar essa essência, cada um de nós temos que mergulhar, né? Mergulhar em nós, mergulhar naquilo que a gente sente, mergulhar naquilo que a gente é, de fato, e reconhecer, se olhar para frente, se olhar de frente, né? E quem me ajudou a reconhecer essa essência, com certeza foi o seu Sete Encruzilhadas, o Exu que trabalha comigo, né? Já que Exu é aquele que faz você estar diante da sua própria verdade, né? E, enfim, graças a ele aí, todo o meu histórico da minha vida espiritual, foi ele que me fez entender de que eu nasci para viver a espiritualidade aqui na Terra, né? Então, como o Matuca, a gente estava falando em off, né? Ele comentou, o PH tem costume já traz um conhecimento de espiritualidade, ou de ocultismo, de esoterismo e tal. De fato, eu tive a sorte de nascer numa família que era muito espiritualizada, que é ainda muito espiritualizada. E, poxa, uma parte é umbandista, outra parte é kardecista, outra parte é católico, enfim, cada parte da família é alguma coisa. E eu nasci na casa da minha avó, né? Então, eu morei com a minha avó há muitos anos e a minha avó era a anciã, né, da família, aquela que carregava toda a ancestralidade da espiritualidade e eu chamava ela de carinhosamente da nossa preta velha da casa, né? Nossa preta velha familiar. Assim, né? Então ela vivia fazendo benzimento, vivia fazendo os banhos de erva dela. E eu morei com ela há muitos anos, né? E então eu tive o prazer, o privilégio de vivenciar muita coisa nesse sentido das macumbinhas dela lá. E eu gosto de contar uma parte dessa história porque, assim, a minha avó é uma peça muito essencial, né, na minha trajetória espiritual, na Umbanda e na vida. Porque além de ela ter sido, sim, também uma segunda mãe para mim, como eu falei, né, eu morei lá com ela desde bebê, ela cuidou muito de mim e ela me orientava nesse quesito da espiritualidade. E quando eu via coisas acontecendo lá, na casa dela, por exemplo, alguém ia lá e ela tinha que dar um passe, ou ela pegava um dos meus primos, ou eu, para dar benzimento, dava algum tipo de banho de erva pra gente tomar, o banho que ela adorava fazer, a gente tomar banho de rosas brancas, enfim. Ou quando ela fazia algum processo de desobsessão. Então eu já presenciava isso tudo quando eu criança. E a filha dela, a minha tia, ela é mãe de santo de um terreiro lá em Santos. Então quando a gente chegava no final de semana, a gente ia lá para Santos, ficava na casa da minha tia e na casa dela já existia o terreiro dentro, né, junto. E o terreiro dela é antigo, na verdade é do marido dela, meu tio, e esse terreiro é a terceira geração, né? Ele é a terceira geração lá. E ele já tem idade, né? Já beirando seus 70 anos quase. Então é um terreiro muito antigo lá em Santos. E então carrega muita coisa de tradição. Inclusive, quando a gente ia pra lá, era normalmente gira de esquerda, criança não podia estar junto. E aí a gente ficava numa sala isolada. E enquanto isso, a gente ouvia a gargalhada de Exu, gargalhada de Pombagira, e criança, meu Deus, o que tá acontecendo? O que tá rolando lá dentro? O que tá dando? Era fantástico, era bem grande a tronqueira, e nesse mesmo lugar que tinha a tronqueira era onde ela fazia a saída de Santos. De tão grande que era esse lugar. E aí, isso chamava muita atenção, era aquela curiosidade de querer saber como de entrar ali dentro para ver o que tinha, né? Que ela tinha um negócio lá que parecia uma banheira, a gente ficava pensando, mano, quem é que ela dá banho aí dentro, né? E, velho, a cabeça ia longe, assim, né? Meu Deus, o que acontece aí dentro? E criança viaja, né? Enfim, então era uma aventura, assim. E aí chegou um momento que eu perguntei para minha avó do que se tratava essas coisas. E ela falou assim, ó, vai num lugar primeiro. Eu falei, tá, que lugar? Tem uma igreja aqui do lado, vai lá conhecer. E ela me mandou para uma igreja católica para ver como é que era.
E eu lá, né, fui lá, assisti uma missa ou outra, depois entrei naquela escolinha que foi um dia só de aula, porque eu não aguentei. E eu só ia lá nos encontros que tinha, como uma boa criança que eu era, para comer. Eles davam lanchinho. Me Né? identifico. E aí eu falei, meu, não posso fazer isso, né? Aí aquele negócio de que Deus vai punir já ficava na minha cabeça logo de cabeça. Não, tô vindo aqui para comer, Deus vai me punir, né? Criança já colocava isso na cabeça. Falei, não vou mais. E aí não fui. Aí fui crescendo, cheguei na adolescência, falei com a minha avó de novo, falei, vó, não rolou lá, não curti. E aí, vai me explicar? Ela falou, ó, pera aí, eu vou te falar pra você ir pra um outro lugar. E aí ela falou pra eu ir no Centro Espírita, André Luiz. Outro tio meu, né, que também é filho da minha avó, ele é dirigente, né, de Centro Espírita. Então ele super apoiou, não, vai lá. Só que no final das contas não foi nem no terreiro, no centro dele, foi no André Luiz, como eu falei. Fica em Santana ainda, né? Não sei se vocês conhecem ali André Luiz de Santana. Não conheço, não. Grande ali. É grande, né? Então. E aí eu fui numas reuniões lá, palestra, e eu adolescente. Dormia, né? Aquela palestra longa, água fluídica no final, né? E aí, mano, muito lerdo, devagar. Falei, ixi, não é aqui pra mim, não. Voltei, desencanei. E aí, eu comecei a fazer uns trabalhos na escola, né? E de uns trabalhos a professora me mandou fazer trabalho sobre mitologia. E aí, nessa época, não existia a internet, né? Olha só. Que coisa, né? A gente fala como se fossem mega velhos, né? Mas, enfim, não tinha internet nessa época. Não tinha. Não Não tinha mesmo. Aí você vinha aqui na do Tucuruvi, né? Fazer. Aí eu ia, sabe aonde? Ali na Martins, não é Martins, vamos dizer ali, como chama? Esqueci o nome, ali no Pastorinho ali, sabe? Perto da Madras. Sei. Tem uma biblioteca ali. Aí eu ia lá. Cheguei lá, peguei os livros para poder fazer o trabalho. E o livro que eu pego eram dois: mitologia grega e mitologia hindu. E aí eu comecei a ler, destruir o livro, cara, os dois. Falei, nossa, que animal esse negócio de mitologia e tal. Aí eu pirei nesses negócios de mitologia. E aí eu comecei a estudar sobre mitologia hindu. E, mano, super louco e tal, e me chamou muita atenção e, enfim, fui vendo essas coisas, mas não me aprofundei, né? Não fui atrás de templo hindu nem nada, só fiquei fascinado pela cultura e tudo mais ali, o que podia. E aí, eu tô contando a minha história, né? Só pra falar a minha essência. Mas Não, você segue. já falou metade dessa história. Vamos aí, vamos no flow, Então, é essa, né? Tipo, a minha essência é tudo isso. É isso que é esse ponto que eu ia chegar. Exato. Né? Porque depois dessa doideira toda aí de vários lugares, eu ainda passei por um processo de desilusão com a fé, né? Que aconteceu algumas coisas com adolescente é dramático, né? Nossa, minha vida é um caos, não sei o quê, Deus não olha pra mim. Ah, eu sou a vítima do rolê, né? Deus não tá me querendo mais, não me ama. Aí eu quis colocar na minha cabeça que Deus não gostava de mim. E aí, cara, eu conheci um amigo meu, né? Ele virou assim pra mim e falou, mano, eu vou te levar num lugar pra você reencontrar Deus de novo. Eu falei, beleza, né? Não custa. Eu sempre fui muito aberto, cara, pra isso. Se quiser me levar, eu ia. Aí eu falei, onde que é? Ele falou, cara, você gosta de rock? Eu falei, não, eu curto. Ele já sabia que eu curtia um rock, né, e tal. E reggae, você curte? Eu falei, também, curto um reggae e tal. Eu falei, cara, vou te levar a um lugar que você vai adorar. Eu pensando que a gente ia pro balada, né? Chegamos lá, bola de neve. Chegou a bola de neve. Falei, meu Deus, trouxe pra igreja, cara. Mas que rock toca aqui? Ele explicou lá. Às vezes tinha show. Até o cara do Rodolfo, né? Que era do Raimundos, tinha o Rodox, e às vezes tocava lá. Falei, meu Deus, velho. E aí eu fui umas 3 vezes. Na terceira vez, o bispo lá, né, sei lá, me chamou pra ir lá na frente lá falar com ele. E ele falou assim, ó,
eu tô vendo que você tá acompanhada aí por algumas energias ruins e tal. Eu falei, oxe, como assim? Não, vem cá. E colocou a mão assim na minha cabeça, assim, né? Falou, vai ter que sair daí, que não sei o quê. E eu falei, o que você tá fazendo, cara? Não, que você tá acompanhado com não sei quem, que não sei o que lá. E eu assim, tipo assim, né? Né? E de fato, ele tava querendo tirar alguma coisa que nem eu sabia que eu tinha, né? E aí eu achei muito invasivo, assim, falei, meu, desencanei também. Ou seja, já passei na igreja católica, já fui lá no espiritismo, dei uns rolês lá na igreja evangélica. E aí eu desencanado de novo, já querendo desistir, me falaram de novo, ó, vai lá no Centro André Luiz, já que você tem alguma coisa, né? Vamos no André Luiz. Aí eu fui no André Luiz e falei, ó, falaram que eu tenho alguma coisa. E aí falaram assim pra mim, ó, você vai ter que passar pelo processo aí de desobsessão. Você vai ter que vir em tantas palestras, vai ter que fazer não sei o quê, tomar não sei quantos passes, pra depois ir lá na salinha de desobsessão. E aí eu fui, 2 palestras. 8 anos pra tirar um Desobsessor, desobsessor, né, cara? nenhuma, era essa, né? Era só porque eu não tava acreditando em mais nada. E aí, de fato, a hora que eu fui nessa, eu falei, mano, desencana, eu não quero mais, eu vou ser ateu. E aí entrei na faculdade, e aí eu tive o prazer de conhecer vários professores que realmente eram ateus, e a matéria que eu mais gostava era filosofia, e o meu professor era extremamente ateu na época da facu, né? Eu falei, eu vou nessa vibe aí. E eu começava a questionar tudo, cara. Não, que isso não tem nada a ver, que isso é invenção, isso é psicologia, isso é coisa da cabeça que você tá projetando e tudo mais. E só que aí foi onde começou a minha real luta interna comigo mesmo, assim, sabe? Porque pensa só, eu tinha vivenciado muita coisa com a minha avó. Eu via, né, via a macumba acontecer, via os espíritos se manifestar, ouvia coisa, e agora eu queria recusar tudo isso, né? Por uma questão de rebeldia só, não era nem de... Isso foi muito doloroso pra mim. Foi porque eu tava tentando recusar mesmo, tava negando isso dentro de mim e, meu, era muito difícil algumas vezes. E aí eu simplesmente falei, meu, não tá dando, tem uma coisa errada e aí começou a acontecer o seguinte, eu comecei a ter paralisia do sono mais frequentemente. Eu já tinha, né? Só que depois disso começou a ser frequente. Tipo, todo dia era dia de dar uma paralisada na cama. Era dia de ficar rosnando, né? Porque você acha que você tá falando e você tá fazendo barulho, né? Cara, é a coisa mais bizarra. Já tiveram isso? Nossa, tinha Eu não. semana que eu tinha todos os dias. É, então, o negócio é bizarro, Muita cara. paralisia do sono, muito, era bizarro, assim. Gente, eu não durmo, então pra mim, se eu tiver um dia paralisia do sono, quer dizer que eu dormi, então tá tudo bem. O problema é esse, você não dorme. É, exato. Eu sou muito pilhado, PH, eu sou muito acelerado, cara. Eu quero toda hora estar fazendo alguma coisa, e aí eu já tenho na minha mente que dormir é perder tempo, sabe? E eu não consigo dormir, cara, eu sou acelerado. Daí é uma filosofia de capricorniano, né? Você é de Capricórnio? Eu sou de câncer. Ó, tá errado isso aí, cara. Todo errado, né? Eu sou Capricórnio. Você é de E Capricórnio? tem a filosofia, quem dorme não vive. Eu tinha uma época que eu dormia, tipo, 4 horas por dia. Ah, eu sou Nossa. essa pegada aí, cara. Enfim, Caraca. volta a PH, volta. Pelo menos de Xangô você é, né? Xangô. Ah, então tá explicado, tá vendo? Então, aí tava tendo constantemente essas paralisias e tal. E aí eu fiquei pensando, meu, acho que os caras tinham razão, acho que eu tô com obsessão, cara. Então, quando eu cheguei na época da faculdade já existia internet. Não era aquela maravilha, mas já existia. E aí eu pesquisei na internet, né? Logo, pô, como todo mundo faz, vamos lá pesquisar no pai Google. Só que naquela época também não tinha tanto de informação que nem tem hoje. Então era bem mais comum você encontrar informação inútil do que informação séria. Mas era o que tinha para aquele dia, né? Então a gente fala o que tem para hoje. E aí eu fui lá acessei paralisia do sono. E aí a foto que me aparece é a foto de um demônio em cima da pessoa, né? Essa foto é clássica, se você digitar você vai encontrar a mesma total, coisa. ela sempre aparece, essa foto aí. Exato. E eu falei, mano,
não, os caras tinham razão, cara. Eu vou ter que ir de novo naquele negócio, porque os caras tinham razão que eu tinha um negócio. Putz, e tal. E aí, de fato... Se tá na internet é verdade, né? Hã? Se tá na internet é verdade. É, isso mesmo. Tá na internet é verdade. E aí eu falei, caraca, velho. E aí, por coincidência, e nada é coincidência, né? Mas eu tava trabalhando numa empresa, eu tava como estágio. E aí eu comentei com um amigo meu do lado do estágio. Falei, cara, putz, velho, eu contei a mesma coisa. Tô tendo paralisia do sono, e aí eu fui pesquisar na internet, achei que eram uns negócios de demônio e tal. Aí ele deu risada da minha cara, né? Meu, você tá viajando. De onde você tira isso? Ele falou assim, eu vou te dar um blog. Lembra da época do blog? Né? Era blog. Dá uma lida no blog aqui e vê o que você acha. E aí ele me mandou o blog do Marcelo Del Debe. Vocês conhecem o Marcelo Del Debe? Já viram falar Conheço. nele? O Marcelo é aquele que saiu da Umbanda e agora voltou, não é? Não, ele nem umbandista é. Ele conhece Não sobre é? a Umbanda. Então acho que eu Ele é confundi. ocultista e tal. Não, eu sei quem é. Sei quem é. Então. Sei. Mexe Eu com as paradas confundi o de nome, tarô. mas eu sei quem é. Tá, sei quem é. E se eu não me engano, acho que o Alexandre deu uma entrevista pra ele recentemente até, num projeto. Sim, foi. Eu participei, aliás, que tinha várias pessoas assistindo a entrevista, não era? É isso mesmo. Que legal. Eu tava lá, daí eu assisti. E aí, velho, foi o blog dele. Falou, dá uma lida nesse blog aqui. E aí, o Marcelo, ele escreve muita coisa esotérica, muita coisa ocultista e tal. E ele racionalizava essas coisas. Então, ele trazia a parte racional daquilo que a gente não entendia muito bem. E aí que foi onde eu me encaixei. Por quê? Porque eu tava muito no extremo, depois que eu virei ateu, eu tava querendo racionalizar, agora as coisas estavam fazendo sentido. E aí lá ele explicava o que era a tal da paralisia do sono, ele explicou que tinha negócio de catalepsia projetiva, né? Falava o que acontecia com o cérebro, falava o que acontecia com o seu espírito e tudo mais. Aí eu falei, esse cara é sério, faz sentido o que tá falando aqui. E aí eu comecei, aí foi o ponto que eu iniciei o meu estudo no ocultismo. E aí, cara, eu mergulhei, assim, no ocultismo, absurdo, assim. Ocultismo, hermetismo, magia, aí eu tava nesse negócio, e aí eu comecei a me reencontrar. E aí, mano, eu ficar pensando, poxa, cara, me salvou esse negócio, tá, né? É que nem quando a gente entra na Umbanda e as coisas dão certo, a gente fala que a Umbanda salva tudo, né? E aí eu pensei a mesma coisa do ocultismo, né? Falei, o ocultismo me salvou, as pessoas precisam saber sobre isso. Mas não só pela necessidade de saber, mas sim de compartilhar o que eu tinha passado com outras pessoas. Ainda mais naquele momento que eu falei, pensa só, eu tive que procurar na internet e cair numa informação falsa e é pouco lugar que tem para manter uma informação verídica, né? Ou pelo menos próximo daquilo que poderia ser verídico. E aí eu criei meu primeiro blog que chamava Diário do Adepto, que a minha intenção era justamente fazer como se fosse um diário. Escrever ali todas as minhas experiências, né, esotéricas, ocultistas, espirituais que eu pudesse ter, para compartilhar com alguém que talvez pudesse se identificar. E aí foi o que eu fiz. A gente começou a escrever, eu, né? Eu e a espiritualidade, começamos a escrever e compartilhar com o pessoal da internet, e até que o universo atrai semelhantes. E aí realmente aconteceu de pessoas que tiveram passado por coisas semelhantes entrar em contato comigo. E pode falar. E aí tá a história de por que você chama seus seguidores de adeptos. Exatamente, é aí mesmo. Porque assim, quando eu ainda comecei a estudar o ocultismo, a palavra que eu encontrava bastante era a palavra adeptus com U, né? Porque não é adepto, né? Normalmente a gente fala adepto, né? O adepto da religião. Mas adeptus, que é o que eu usava, tem uma tradução, e é em latim. A tradução é aprendiz. Então é o diário do aprendiz. Então quando eu falo adeptos, a gente tá falando nesse sentido. Você vai falar uma coisa, Vi? Não, falei que da hora, muito show isso. Legal, né? E aí eu falei, nós somos eternos adeptos, né? Somos eterno aprendiz, né? E de fato, né, cara? É um negócio que faz tudo sentido. Eu falo Tava conversando com a Vitória esses dias, né? A gente conversa muito, né? Ainda mais depois do podcast, a gente conversa todo dia, rigorosamente, a gente tá falando de alguma coisa. E eu falo pra ela, e até que eu tava conversando com a Lê esses dias, cara, ser umbandista é muito difícil, cara.
Porque a gente não tem um livro, e eu não estou falando de forma pejorativa, mas a gente não tem um livro que vai determinar o que a gente vai fazer. A gente tem um universo inteiro para conhecer e a gente não vai conhecer tudo nessa vida. Não adianta o quanto você estude. Exatamente. Eu falei pro Matheus assim, né, que às vezes eu olho pro tanto de coisa que tem ainda para aprender, e eu sou super jovem. Eu olho para as coisas e falo, caraca, eu acho que uma vida só não vai rolar. E ainda a gente tá falando de ser humano, né, cara? Ser humano, segundo o que dizem, espiritualidade mesmo, é a raça mais nenê que tem, né? A gente é muito nenê, cara. Muito nenê. A gente ainda Você estava trazendo todas essas questões de como você iniciou sua vida na espiritualidade, mas como que foi a transição de todas essas espiritualidades, todo o ocultismo para a Umbanda? Como que você, como você começou mesmo a ir para a Umbanda? Então, aí vem a parte mais legal, e a gente tá até chegando nesse ponto até. E, poxa, depois eu tava compartilhando com todo mundo essas coisas, mas ok, beleza, como um bom filho de Oxóssi que eu sou, eu tenho que compartilhar o que eu aprendo, né? E aí foi daí dessa ideia. E aí o podcast surgiu daí também, que a gente começou a atrair esses semelhantes, né? Só que cada um vinha de uma coisa diferente. Então um era um bandista, outro era kardecista, e cada um era um negócio, a gente juntou tudo e lançou um podcast. E aí, cara, a gente, como tinha um bandista no nosso grupo, a gente falou, meu, o negócio é sensacional. Ele começou a falar as coisas e a gente começava a ficar encantado por tudo que... Não, hoje eu fui na gira, aconteceu tal coisa, não sei o que lá... E eu falei, meu, que louco, né? E eu comecei a lembrar quando eu era mais novo, que a gente ia na casa da minha tia lá e tudo mais. E na casa da minha avó, e, né, começou a ter esse resgate de novo. E eu falei, meu, preciso ir numa gira de verdade, e sozinho, sem ninguém falar nada. E aí eu fui numa gira, marquei de ir numa gira ali na Armênia, Sete Porteiras, né? Instituto Sete Porteiras. E aí. Esqueci o nome dele. Jorge Scritter. Jorge Scritter, eu cheguei lá também algumas vezes. Acho que umas 2, 3 vezes. E aí eu fui lá, a primeira gira que foi de marinheiro. Aí eu cheguei. Mano, tava muito bonito, né? Eu utilizava algumas luzes de acordo com a gira, então eu tava numa luz meio azulada. Parecia que eu tava dentro do mar, né? Aí eu sentei lá e falei, nossa, que animal, é aquela vibe mó gostosa e tudo. E aí eu fui ser atendido. Cheguei lá, a entidade me recebe e fala assim, ó, salve meu filho, tudo bem, não sei o quê. Meu nome é seu Zé da Proa. Eu já estou com você, mas você ainda não me conhece. Eu só ouvindo, né? Ele falou, sabe esse caminho que você navegou? Né? Você navegou por várias terras. E aí, agora você está retornando a ela. E quem estava junto com você nesse barco, nesse navio, era eu, o tempo todo. Estava do seu lado. Caralho. E aí eu fiquei pensando, cara, eu nem tinha falado nada, né? Nem conhecia o médium, nem nada. E eu falei, cara, mano, que louco isso, né? É macumbaria mesmo, né? E aí, eu não tinha sacado ainda muita coisa, né? Eu falei, tá, voltando pra onde, né? Porque na minha visão eu não tava voltando pra lugar nenhum, né? Eu tava continuando o caminho. E ele falou assim, ó, como eu já tava com você, eu vou pedir um favor pra você. Continua comigo e quando você quiser conversar comigo, é só você me chamar. Você vai me encontrar de novo. E aí você vai entender pra onde que você tá voltando. E eu, tá bom. Terminei a gira, fiquei super feliz, foi super boa a gira, comentei com o pessoal no podcast e tudo mais. Marquei a segunda gira pra ir. Segunda gira de esquerda. E aí, cara, foi um negócio... Lá no Sete Porteiras, a gira de esquerda era legal, cara. Era bem legal. Aconteceu uma coisa muito louca. Porque, o que acontecia? Qual era a minha crença? Né? Ver de criança lá. Criança não podia ter contato com gira de esquerda. Então, depois de tudo que aconteceu, eu achava aquilo que todo mundo sempre achou. Que Exu é coisa do capiroto, né? Falei, eu vou nessa gira de esquerda e vou ver qual é que é esse negócio aí. Vamos ver se Exu é realmente do mal, né? Eu não sei se você já ouviu essa história. Eu costumo comento ela, cara. Mas volta aí, a gente quer saber de novo. Do dia eu Aí eu cheguei lá, e aí eles estavam saudando o Exu. Logo quando eu cheguei. Claro, Exu é bom demais. Cara, eu ouvia isso. Eu ouvia nitidamente esse negócio.
E eu fui com um amigo meu nessa gira. E eu tava comentando com esse meu amigo que Exu era do capiroto, né? E eu virei pra ele, era o Ricardo, não sei se vocês conhecem o Ricardo. O Ricardo, ele faz os trabalhos com você, né? Faz magia, ele faz Isso. as Aí eu virei pra ele e falei, regressões, né? cara, você viu, velho? Você viu? Ele o quê? Exu é bom demais, cara. Tipo, não é ruim, velho. Aí ele falou, de onde você tá tirando isso, cara? Eu falei, olha, presta atenção na saudação. Aí, cara, eu juro pra você, a gira inteira eu ouvia isso, velho. E o Ricardo falava, não, ele não tá falando isso, eles não estão falando isso. Aí eu passei com o seu tranca-ruas no atendimento. Cheguei lá, boa noite, né? Aí ele, então o filho finalmente chegou aqui, né? Eu falei, eu acho que sim, né? Aí ele falou assim, você sabe que você... Aquilo que todo mundo ouve, né? Mas ele falou, sabe que você é cavalo, né? E tudo mais. Eu falei, não, o que é isso? Aí ele explicou, falou que tinha mediunidade e tal. Eu falei, eu tenho que trabalhar com isso? Ele falou, não, você trabalha se você quiser. Ele foi, porra, cara, foi o mais sensato que eu já ouvi, assim, sabe? Porque normalmente, né, coloca o tridente na cabeça pra você trabalhar. Mas ele não, ele foi, tipo, super chufada sensata, assim. Aí ele catou e falou, aí ele catou e falou assim, ó, você segue se você quiser e tudo mais, mas você vai entender algumas coisas que vão encaixar aí. Eu falei, tá bom, eu até quero. Eu preciso fazer aqui? Ele falou, não. Você vai estudar mediunidade onde você quiser. Eu falei, beleza. Aí eu saí de lá, comentei de novo com o pessoal, comentei com o Ricardo naquele dia. Falei, Ricardo, é o seguinte, cara, ele falou isso pra mim de mediunidade e tudo mais. Acho que eu vou estudar esse negócio. Aí o Ricardo falou, pô, velho, vamos, eu vou junto. Eu falei, pô, legal, vamos. E aí, pesquisando na internet de novo, o lugar que me aparece para estudar mediunidade é onde? Pena Branca? Não. Não, achei que era, ó. Mas não é a Pena Branca ainda, não. André Luiz. Ah! Mentira. Inclusive, persegue, lá vai eu de novo, lá no André Luiz de Santana. Fiquei sabendo que vocês têm desenvolvimento mediúnico e tal. Aí eles falaram, tem. Como funciona? É assim, você tem que vir sete. Tem que vir, era 7 mesmo. Eram 7 aulas de apresentação para você ver como é que é, se você quer. Depois você vai ficar 7 anos fazendo um estudo teórico. E depois do 7º ano você faz o estudo prático. Eu falei, meu Deus, quanto tempo! Mais que uma faculdade, cara, o negócio, né? E aí eu falei, tá bom, vamos ver qual é que é, né? E aí, cara, as primeiras 7 aulas foi super de boa, assim, curti mesmo. Foram 7 semanas, né? Porque era uma vez por semana. E aí era, se eu não me engano, era quase final do ano já. E aí a gente fez todas as aulas e falou, no ano que vem vocês iniciam a turma valendo mesmo, que aí já começa o primeiro ano. Foi perfeito. Eu e o Ricardo super topamos, chegamos no ano seguinte. E aí começou a pior parte, cara. Putz. As aulas, além de ser maçantes, eles falavam todas as aulas que as outras religiões não prestam e que a única e verdadeira é o espiritismo, sabe? E falava que, se não me engano, acho que tem até uma frase do Kardec que ele cita algo semelhante, que acho que é como se Jesus fosse voltar dentro do espiritismo, dentro do kardecismo, algo desse gênero, né? Sim, eles pegam meio que também como se fosse o evangelismo, que fala que o espiritismo é a única religião que salva, porque é a única religião que presta caridade, que preza pela caridade, que tipo trabalha com amor, enfim, essas coisas. Exatamente, Vitória, é isso aí. E aí eu falei, meu, isso aí me deixou tão... sabe, eu já tinha passado por um monte de lugar e eu teria que ouvir isso de novo, era a última coisa que eu queria ouvir. E aí o Ricardo também, a gente tava bem sintonizado naquela época, aí a gente ficou meio assim, pensamos, naquele mesmo dia, a gente saiu da aula, ficamos questionando, refletindo, falou, putz, cara, acho que não vira esse negócio, cara. Vamos dar um tempo, a gente estuda sozinho, continua estudando sozinho como a gente já tá estudando, e deixa rolar. E aí, olha só o que acontece, no dia seguinte, eu vou lá e pesquiso na internet de novo. Eu quero estudar sobre Exu. Foi lá, quem é Exu? A pergunta que eu coloquei no Google foi essa, e o primeiro vídeo que aparece é o vídeo do Alexandre Comino, num bando curto, segurando as 3 velas lá, falando quem é Exu. Né? Exu é guardião, do jeitão dele, né? Todo visceral lá, como ele fala, né? Não, Exu é guardião, Exu é poder, Exu não sei o quê. E aí eu falei, nossa, mano, preciso conhecer esse cara, velho.
E aí eu digito Alexandre Comini no Google e aparece, na época eles não tinham site, né? Só tinha fanpage. E aí apareceu na fanpage lá que na mesma semana tava abrindo turma para desenvolvimento mediúnico. E aí eu falei, opa, agora o negócio mexeu diferente. Aí eu mandei a mensagem pro Ricardo e falei, Ricardo, vai ter desenvolvimento mediúnico assim, assim, assado. Dá uma olhada. Ele olhou, falou, curtiu, ele falou, vamos tentar? Vamos. Aí a gente foi lá no dia da apresentação dele. 12 de setembro de 2012. Chegamos lá. Aí o Alexandre... Na Paracatu, aí. Na Paracatu. Aí, cara, tava lotado. Não cabia ninguém lá. Já foi lá? Era pequenininho ali, cara. Não, eu só ouço o pessoal falar que era antes do lugar que ele tava, mas eu nunca fui, não. Nossa, mas era sensacional. Tinha uma vibe. Chegamos lá, ele começou a fazer as orações dele. Você sabe como as orações do Alexandre, né? Mas ele fez uma lá que, me arrepiou da ponta do pé à ponta do cabelo, assim, sabe? Ele falava de todos os orixás e depois ele mergulhava na essência de cada um deles e tal. E agora a gente responde a pergunta da Vitória, que foi a primeira pergunta, o que é o pH, né? Qual é a essência do pH? A cada palavra que ele dizia, pai, Oxalá, não sei o que lá, mãe, Logunã, não sei o que lá, cada orixá que ele evocava eu sentia dentro de mim se manifestar. Tipo, ele falava, eu sentia Oxalá em mim. Ele falava Logunã, eu sentia Logunã em mim. Ó, só de falar de novo eu já fico arrepiado. E ele falava todos os orixás, assim, eu sentia tudo, cara. Com os olhos fechados, eu falei, nossa, achei o que tava faltando, cara. Eu me achei, assim, sabe? Eu falei, putz. E aí, eu entro, de fato, no desenvolvimento mediúnico. E aí, o primeiro guia que eu incorporo no desenvolvimento mediúnico é o seu 7 Encruzilhadas. Por isso que eu falei dele, né? E aí ele fala assim, você lembra tudo aquela história que desde o começo da sua vida? Eu falei, lembro. Ele falou, então, vai fazer sentido em breve. Como assim? Você entrou nesse momento que fala que é? E aí ele falou, você vai ver só, não sei o quê. E aí foi rolando. Cara, o seu 7 foi o primeiro guia que eu incorporo, mas nos encontros de desenvolvimento mediúnico demorou para eu incorporar os outros. Não foi rápido, assim. Aliás, o próprio seu 7 não foi rápido. Como todo mundo pensa, já entrou e incorporou. Não foi bem assim, não. Eu fiquei uns meses sem incorporar, depois de muito tempo que ele incorporou. E naquela época o Alexandre era muito rígido, muito rígido. A gente teve, tipo, uns 6 meses só de aula teórica e de meditação. A gente não teve nada de incorporação, então foi bem complexo, assim. Beleza. E aí depois começa a se manifestar os outros guias, e aí chega a gira de marinheiro, quem se manifesta? Seu Zé da Proa. E aí ele se apresenta pra mim e fala, era eu que tava lá, e era eu que tava falando pra você que você ia voltar pra terra de volta, né? Eu falei, nossa, cara, que animal, né? Tipo, era ele desde o começo. E aí eu perguntei, e tal, mas por que você falou que eu peguei o barco, passei por várias terras e voltei pra ela? E ele falou, você nasceu aonde? Num berço praticamente umbandista, porque minha avó era, meu tio era, minha tia era. E eu falei, é verdade, né? E ele falou, então, você sempre foi umbandista, você só tinha que passar por tudo isso. E aí, a essência é essa, né? A essência é espiritualidade em geral. E aí, quando chega a apresentação do meu guia-chefe, que é o seu... Que era, né? Tem uma história por trás disso. Que era o Flecha Dourado. Você não sabe dessa, né, Matuca? Aconteceu muita coisa nesses dias, velho. Nessa pandemia aconteceu um monte de coisa. E aí o Flecha Dourada vem, se manifesta, ele fala que é meu guia-chefe e tudo mais, e ele fala, eu tô pulando uma parte da história, que senão vai ficar muito longo. Mas ele fala, a gente precisa de um lugar para trabalhar, de um chão para trabalhar, né? E foi me pego de surpresa, assim, isso daí. E eu falei, poxa, pai, mas eu nem tô preparado para isso, né? E ele falou assim, como não? A gente tá te preparando desde quando você nasceu. Aí eu falei, caraca, hein? E aí, vem o seu 7, vem o seu 7 da prova e fala, tá vendo só? Tudo aquilo que você vivenciou, e a sua avó foi a chave, né? Minha avó foi a chave de estudo. Porque ela podia ter falado, não, estudar só humana mesmo. Não foi assim. Ela falou, vai conhecer a igreja evangélica, vai conhecer o catolicismo, passo a passo.
E aí... Tem um vídeo seu, eu não lembro qual é o canal, mas eu sei que tem um vídeo porque eu assisti. Que é a entrevista dos seus 7 cruzilhadas no canal lá, não é? Tem. Não tem mais, né? Eu acho que o Jefferson perdeu esses vídeos. Mas é É? no Diálogo com os Espíritos, não é isso? Isso, Diálogo com os Espíritos, que eu lembro que você fez. Que Isso. essa 7 cruzilhadas fala, nem todo Exu bebe cachaça, eu bebo água, eu lembro disso. E aí eu me identifiquei muito porque os meus guias e os Exus, principalmente, tomam muita água. Eles não bebem cachaça. Aí eu falei, tá vendo? Eu falo, ninguém acredita em mim. E sabe o que é o pior? O pior não, sabe o que é mais legal, Matuca? O seu set não usa água. Ele falou pro Jefferson, quando ele tava gravando aquele dia, ele falou, ó, traz um copo d'água. Aí eu me questionando, eu falei, oxe, por que ele quer um copo d'água? Ele bebe vinho, né? Uhum. E aí ele curte os vinhos roots mesmo, sabe? Bem podrão mesmo, sangue de boi. Ele não é chique, não. Ele curte do barzinho mesmo. E aí eu falei, caraca, meu, mas por que você não quer sua bebida? Ele falou, porque eu vou ensinar uma coisa pra vocês. E nem eu esperava que ele fosse falar sobre isso. Então ele foi bem... É que você falou dele, eu lembrei dele agora. Veio na minha cara a cena de você incorporado com ele agora. Que plá! Falei, vixe. Show de bola. Mas foi isso. Então, quem é o PH em essência? A minha essência, pra mim, obviamente, não é pros outros, não tem que provar isso pra ninguém, né? Mas pra mim, a minha essência é a espiritualidade. Eu nasci pra sentir isso. E a espiritualidade é muito sentir, né? Eu não me prendo ao que a religião prega. Mesmo porque pregar é muito chato, né? Pregar é travar. Pega um papel, prego na parede. Fico parado. Pregar é parar. Não tem que fazer isso, acho que tem que ser movimento, né? Tem que ser movimentador, libertador. A Umbanda, ela é muito libertadora. Eu acho que esse é um ponto. Se o cara quer estudar Umbanda esotérica, estuda. Se ele quer ser Umbanda sagrada, estuda. Se quiser juntar tudo também, tá tudo bem. Sabe? Não tá errado. É bem isso mesmo. Quando você fala isso, né, a gente tem um podcast que a gente gravou, eu não lembro se foi o primeiro, que eu falo exatamente isso, que a Umbanda, ela deve ser viva e não definida e morta, né? Ela é viva, é um organismo vivo que as pessoas tentam sempre fechá-las, né? Então, por exemplo, a gente tem a base de estudos do nosso terreiro do mestre Rubens. Por quê? Porque o boiadeiro Nicolau chegou e falou, é isso que vocês vão seguir dentro da minha casa. E aqueles que não concordarem não vão ficar na minha casa. Ponto. A base disso tudo é essa. Só que quem manda na gira não é o boiadeiro. É o vô. Então a gente tem, como se fosse uma empresa, o terreiro é do Nicolau, e aí nós temos os segmentos, que é o terreiro, que é o vô que cuida, a magia, que é a responsabilidade da Tami, a gente tem uma Tsara cigana, uma Mazina cigana que acontece dentro do terreiro, que é outro filho de santo que cuida, a gente tem os trabalhos espirituais na Força de Obaloaia, que é outro filho que cuida, né? Então, assim, é uma estrutura, e dentro dessa estrutura tem várias espiritualidades acontecendo ali dentro, né? Olha que louco. E é isso, né, cara? Isso, exatamente. Existe um amparo de uma força, né, do Nicolau e dos Sete Pedras, mas quem cuida da gira é o vô e o Meia-Noite. Então, e é isso, meu, isso é maravilhoso, tipo... E quem vai falar pra mim que tá errado? Pode falar que tá errado, e pra mim tá tudo certo. Né? E outra, o que é, de fato, a essência da Umbanda? É fazer o bem. Tá fazendo bem? Tá, fechou, cara. Né? Como que você tá fazendo bem? Você tá fazendo bem de ponta cabeça? Tudo bem, tá certo, tá fazendo bem. A gente costuma, né, às vezes, colocar em casa, em caixinhas a Umbanda, né? A Umbanda é sagrada, a Umbanda é esotérica, igual você tava falando, né? Porque as pessoas buscam, mas aqui é que tipo de Umbanda? E aí eu tava conversando com a Tami hoje, até mesmo a questão de gira, né? Que gira que é hoje? É gira. Que Umbanda que é essa? É Umbanda. Exato. Cara, porque assim, se eu quiser fazer, por exemplo, uma prática, igual você falou de Umbanda esotérica, eu não posso porque eu sou Umbanda sagrada? Cara, não sabe. Não, e outra coisa, só são nomes, né? Nomes que ser humanos que deram. Agora fala, você fez sacerdócio com a Lê, né? Você fez uma turma antes de mim, você fez com o David, com a Adriane, né? Eu lembro disso. Isso. Você fez uma turma antes de mim, você fez a 6, eu fiz a 7.
E aí, só porque você foi consagrado, você fez as consagrações da Umbanda Sagrada, você não pode mais falar de esoterismo, não pode falar mais de chakra, você não... Cara, né? Tem que abandonar tudo, né? Pensou? Faz parte da sua vida, faz parte do seu contexto religioso e faz parte do seu terreiro, né? Você Exato. traz dentro da sua bagagem coisas, por exemplo, de chakras que eu aprendi muito com você, né? Eu fiz cromoterapia, então também conheço um pouco de chakras e aí você trouxe o seu livro e as informações que você traz. Isso está totalmente conectado à Umbanda. Uma vez, até contei, acho, para a Vitória já, nem sei se foi no podcast. Uma vez o vô Benedito, eu perguntei pro vô por que os guias imantavam atrás da nuca aqui, assim, né? E aí ele falou, por causa da amígdala cerebral. E eu comecei a rir. Tipo, que amígdala cerebral? A amígdala é na garganta, tá doidão. E tipo, aí eu falei, nossa, eu tava começando, totalmente irresponsável, moleque. Aí eu falei pra Tony, putz, nada a ver, cara, olha o que o vô tá falando, porque eu tenho essa mediunidade de ouvir e ver e tal. E aí ela falou, mas tem. Eu falei, não tem, ela tem. Eu fui pesquisar e essa amígdala cerebral, ela quanto mais estressado você tá, ela aumenta. Então eles emanam energia para que você diminua o seu estresse e assim você consiga ter mais facilidade para incorporar. Sensacional. E aí eu falei, caralho, mano, o Preto Velho falando pra mim, eu dando risada dele, sabe? E falta de estudo, porra. Eu comecei na Umbanda do nada, em 2011, num terreiro onde eu entrei e a primeira gira eu incorporei, sem saber o que estava acontecendo na minha vida. Eu não tinha, eu passei a minha vida inteira indo no kardecismo tomar passe com meus pais, que meu pai é kardecista, meu pai era palestrante no kardecismo, minha mãe, a gente ia, né? Eu sempre fui, a vida inteira, desde criança. E, cara, foi uma briga que eu lembro que todo mundo brigava comigo porque eu já incorporava. Como assim? Essa é a primeira vez que você veio, você não pode fazer isso. Cara, mas eu não sei o que está acontecendo, né? A primeira incorporação minha foi o Baluaê, e eu não tenho nada de Baluaê na minha coroa. Então, mas foi a energia que eu senti naquele dia e eu não conseguia controlar, né? E por quê? Eu não tinha estruturação, as pessoas que estavam lá não conseguiram entender também, porque era um terreiro que as pessoas não levavam tantos estudos, e isso prejudica a gente na hora de conversar com os guias da falta de conhecimento. Então, não é só para fazer o link que a gente está falando, proibir e tirar conhecimentos das pessoas não vai fazer sentido algum. A espiritualidade, no final das contas, ela é uma só. É a gente que não é capaz de ter todas juntos e a gente segmenta, né? Exato. Esse é um ponto, cara. Aconteceu tanta coisa nesses últimos tempos, assim, sabe? Lógico, por conta de pandemia, que fez eu abrir o olho para muita coisa, sabe? Para mim também, até para mim mesmo. Eu comentei agora há pouco, que era meu guia-chefe, o Flecha Dourada e tudo mais. Cara, a gente passou por um bagulho tenso recentemente. Eu sei que não tem tema do podcast, mas acho que serve como aprendizado também. Mas a gente teve que fechar o terreiro, né? A gente fechou o Flecha Dourada. Não por conta da pandemia, mas por conta de médiums, né? A gente não precisa entrar em detalhes. O de Santana, ali perto do Carandiru? Isso. Você fechou? Que é o que a gente tinha mudado recentemente até, né? Vai fazer um ano agora, Foi ano que vem. onde você lançou o livro. Isso, exato. E aí, enfim, aconteceu um problema interno lá com alguns médiums e eles fecharam o terreiro. Eles foram até a imobiliária, pediram lá para cancelar o contrato e fechou. E aí a gente ficou sem chão, literalmente, né? Sem chão para trabalhar e sem chão na vida. Uhum. Cara, foi um choque. Até por conta de tudo que aconteceu, né? E aí, cara, eu fiquei bem triste, bem frustrado, assim, tudo. E a gente teve que se virar de várias maneiras para pagar dívida, pagar multa e tudo mais. E também para... Poxa, tem gente que depende disso, né? Depende no sentido assim, é minha fé, né? Poxa, eu não tenho mais uma casa para ir, eu não tenho mais um amparo. A gente continua se encontrando online, até mesmo porque a pandemia nos possibilitou isso, né? Mas foi algo muito difícil, assim. E aí, durante todo esse processo, tava meditando todo dia, perguntava por que isso, por que tá acontecendo isso, e tinha o aprendizado por trás, né, de tudo e tal. Quando eu enxerguei o aprendizado, e o Flecha virou para mim e falou assim, ponto, agora eu posso partir. Eu falei, como assim eu posso partir? Ele falou, meu momento chegou.
Como assim seu momento chegou? Não faz isso, cara? Não é tipo, agora não é a hora de você ir embora? E aí ele falou, não, eu vou continuar com você, mas não vou mais trabalhar com você. Agora eu vou partir para uma outra parte, né? Uma outra evolução, um outro momento e tal. E assim como você também vai passar por isso, você está passando por isso. E aí, quando eu realmente consegui enxergar a lição, ele pôde dar essa notícia. E aí a gente se despediu. Foi muito difícil nessa de falar, ajudar um negocinho, né? Mas aí ele partiu e falou, e eu falei, e agora, né? Quem é guia-chefe, quem vai comandar tudo e tal? E, ó, isso aqui tá sendo em primeira mão que eu tô falando, hein? Não foi aberto a ninguém. E aí ele virou e falou assim, ó, o meu guia de frente, né? Não foi um guia-chefe. O guia-chefe é uma coisa, o guia de frente é outra, né? Então, o guia-chefe era o Flecha, e meu guia de frente era o seu 7 encruzilhadas. O Flecha saiu e o seu 7 pegou a frente. Então, agora meu guia de chefe é o seu 7 encruzilhadas. E o meu guia de frente também. Então, tipo, ele pegou os dois cargos. Cara, olha que impressionante pegar. Isso aconteceu comigo também. O Nicolau não trabalha mais. Ele literalmente, quando a gente alugou o espaço, ele falou: a minha parte tá concluída, que era vocês alugaram, conseguirem juntar uma galera, arrumar um espaço e tal. Aí ele continua sendo parte da minha estrutura espiritual, porque faz parte da nossa família, né? Ele continua sendo o dono do terreiro. E eu vou assumir minha coroa. Olha que louco. Cara, muito doido, né? Foda. E o Nicolau já falou. Entender, né? O Nicolau já deixou bem claro, e ele deixou bem claro assim: enquanto existir isso daqui, se meu filho não estiver aqui, eu incorporo em quem eu tiver que incorporar aqui dentro. Já deixou o recado para Tami e para mais um filho da corrente, que é um filho que ele não é pai pequeno, mas ele é uma pessoa que tem uma conexão muito forte com o Nicolau, e ele falou: se a mãe não tiver, é através de você que eu passo a minha palavra, né? Então, isso mostra que ele é o dono do barraco, independente de quem for falar, ele vai falar. E hoje, por isso que eu falei da estrutura, né? Hoje o terreiro é comandado pelo vô, porque o vô é o chefe da minha coroa. E o Nicolau é o dono do espaço, então todo mundo é a ele que se reporta, mas é o vô. É o boss, né? Ele exato. Tipo, e aí você contando a história, eu falei: caralho, velho. Muito foda. Mas olha que louco, ainda não acaba aí, cara. E aí se apresenta uma preta velha pra mim. Agora vem uma coisa louca de tudo. Como chamava a minha avó, ela desencarnou, né? Não contei essa parte da história, mas ela desencarnou durante a história que passou e tal. Ela teve o desencarne dela, eu tava, acho que, um pouquinho antes de entrar na faculdade, antes de eu ser ateu, né? Justamente foi até um dos motivos que eu desencarnei de tudo, né? Falei, agora não acredito mais nada, porque levou a avó embora, né? E ela chamava Maria, vovó Maria. E aí, quando aconteceu todas essas coisas do terreiro e tudo mais, aí se apresenta a preta velha que trabalha comigo, que até então era o vô, né, o pai Benedito, e ela se apresenta e diz: meu nome é Avó Maria. E a partir de hoje a casa vai chamar Casa da Avó Maria. Eu falei, nossa. Que demais. E aí muito forte, cara. E aí demais. Vai deixar de ser o templo Flecha Dourada, arqueiros do Flecha Dourada como era, quando a gente voltar a abrir, né? Porque estamos com os planos, não sei quando isso vai acontecer, até porque a gente tem que se reerguer financeiramente falando, porque foi né? Mas quando voltar vai ser isso, Casa da Avó Maria, por 2 motivos. Primeiro, pela nova apresentação, e segundo, porque foi aonde eu encontrei a lição de tudo, né? Como o Matuca disse até, as palavras foram muito semelhantes, Matuca. Seu Flash falou assim: agora eu fiz a minha parte. E agora e agora você entende que tudo isso foi graças à sua avó. Agora é a vez dela, minha avó carnal, né? Agora é a vez dela ser homenageada. E aí a minha preta velha leva o nome da minha avó e leva o nome da casa, que é o nome dela. Então, tipo, mano, é muito forte, é muito emotivo isso, sabe? Tem muita conexão aí. Sensacional, né? É uma história linda. E eu tenho certeza, cara, que você vai arrumar um espaço bacana. Porque a gente passou algumas dificuldades com filhos também, que, cara, se a gente não tivesse uma confiança muito grande dos que ficaram, a gente não tinha sobrevivido, né? E isso engloba várias coisas que não cabem falar aqui, você já deve imaginar, mas que não cabem falar, porque eu não pretendo expor ninguém. Sim, por mais que eu quisesse, tá? Não me importa, que eu não vou fazer em respeito
a outras pessoas, não a quem causou, sabe? Eu tô na mesma opinião que você. Eu não citei nome justamente pelos mesmos motivos. E assim, tipo, eu ia falar uma palavra aqui, mas eu vou falar, mas não me importo com o pensamento de algumas pessoas. Cara, mas eu acho fantástico a semelhança, e eu tenho certeza absoluta que tudo que aconteceu foi só para tirar do seu caminho esse povo que não, desculpa, mau caráter, porque independente da forma o que aconteceu, saiba sair, né? Tem que saber sair dos lugares. Porque eu conheço você e eu sei que você não iria ferir a integridade ou a moral de ninguém. Então, né? Geralmente as pessoas saem pela porta do fundo porque elas não concordaram com algo que o terreiro impôs ou teve que fazer alguma alteração e, consequentemente, elas falam... Eu acho que você já passou por isso, né? Tá se achando demais, ele acha que ele é o cara, ou quando o seu guia dava uma bronca em alguém e falava que não era o guia, era você, enfim, o problema é que todo pai de santo e mãe de santo passa, às vezes. E essas pessoas esquecem que um dia elas vão para outro terreiro, né? Mas olha só, pelo prisma da espiritualidade é o aprendizado deles também, né? Sim. É a oportunidade deles tomarem vergonha. Mas muda, PH, eles mudam, as pessoas mudam, porque quando você percebe que você cometeu um equívoco, né? Talvez outra casa ela faça de um jeito melhor, ela não vai cometer os mesmos erros, porque eu já saí de terreiro sem falar com o pai, a mãe de santo, mas porque me incomodou, eu simplesmente saí, né? Eu era imaturo e hoje eu me arrependo de ter saído de uma forma errada. Não fiz mal a ninguém fez mal a mim, mas eu saí errado. Mas, cara, acontece. Mas é que tem pessoas que nunca vão mudar, né? Tem gente que é ruim mesmo. Assim, eu acho que o menos dos piores é fazer o exemplo que você deu, né? Tipo, beleza, eu não concordei, saí, não falei, mas tudo bem, ninguém fez mal pra ninguém. O pior é aquele que faz o mal pra alguém e ainda sai espalhando coisa que não existe pros outros e fica jogando veneno na cabeça dos outros, enfim. Mas faz parte, né, PH, da nossa... Quando a gente escolhe essa caminhada de ser dirigente espiritual, a gente vai passar por isso, não tem jeito, né? É o cargo, né? O cargo no sentido de carga, né? Quando a primeira vez que eu fui conversar com a Lê e falar que eu ia abrir o terreiro, eu sentei para conversar com ele e tal, e ele falou, irmão, nunca confunda amizade ou família com o terreiro. Você deve prezar sempre pelo terreiro e pelos filhos do seu terreiro, nunca pela amizade ou pela família. E eu falava, não, comigo vai ser diferente. E não é diferente. Não é. É difícil das pessoas... acho que o grande problema hoje, talvez, não sei porque antes eu não tinha nem como falar antes, né? Porque eu não vivia antes. Mas pela experiência dos mais velhos, a gente enxerga que hoje realmente existe essa diferença, que é o seguinte. Hoje as pessoas novas da Umbanda, nem só novas, né? Outras mais velhas também, mas grande maioria nova, elas não entendem o valor do respeito. Elas não entendem o que é uma hierarquia espiritual. Elas não entendem o que é estar à frente de um trabalho e cuidar de pessoas, né? O sacerdote, ele está à frente de um trabalho onde ele cuida dele, da casa, dos médiuns e de quem frequenta. Só que para quem tá vendo, acho que não é nada, porque você só tá indo lá fazendo o que você tem que fazer, incorpora... Sua obrigação, exato. Faz o mínimo, né? E tá tudo certo. E aí um ou outro quer se aproximar do dirigente, porque acha que vai ter benefícios, aí quando vê que não tem, fica chateado, frustrado e blá blá blá. E, não é assim. Pra você deve ser pior, PH, porque você é um cara conhecido já, né? Então deve ter muita gente que se aproxima só por causa do... eu quero aproveitar e entrar na carona, na cauda do cometa que quero ir junto, sabe? Deve ser ruim. Eu sei que eu lembro eu vejo isso. Justamente algumas pessoas são aproveitadoras, né? Então não tem jeito, cara. Infelizmente é complicado você filtrar, né? E às vezes você dá abertura para as pessoas que você acha que vão te fazer bem, e na verdade são as que mais vão te prejudicar, e aí você vai aprendendo, né? Exatamente. É isso mesmo, você disse tudo.
Né? Não, infelizmente é isso, cara. Não tem muito o que fazer, né, PH? É E espiritualidade, né, vamos cara? aprendendo, né? A É o gente. processo do aprendizado. É A importante gente entender tudo como e aprendizado, né? você tava falando de pessoas, né? Eu sei que acho que a gente já passou de 1 hora aqui, com certeza. Já Mas só pra gente não passamos. tomar muito mais tempo do PH. Só para concluir uma coisa que o PH falou, não concluir, mas para falar que vem na minha cabeça, você falou que a gente cuida de pessoas, né? E eu falo isso o tempo todo, né? Eu trabalho na área de desenvolvimento de pessoas há 14 anos, né? Eu treino líderes, né? Eu trabalho com empresas, eu faço cursos de liderança, treino liderança, eu faço curso de análise comportamental para poder entender meus filhos e saber como falar com cada um. Eu não estou falando que todo mundo tem que fazer isso, mas o mínimo, quando você tem que ser um dirigente, você deve saber lidar com pessoas. Se você não sabe lidar com pessoas, você não deve ser dirigente. Exato. E, e isso que você falou vem muito ao encontro daquilo que a gente vive, que é, cara, eu tenho que cuidar de mim, tenho que cuidar dos meus filhos, do terreiro, das pessoas que vão lá, ninguém pode sair mal. Só que as pessoas, elas só veem que você é a pessoa que nessa gíria não quis atender ninguém. É, Só que eu tô lá para cuidar da casa, meus filhos estão para atender a consulência, preciso cuidar do todo, eu olho pro todo. Ah, mas o Matheus não atende ninguém, a fila tá grande e ele não atende ninguém. Exato, não vou atender. Meu papel é cuidar do todo, não é cuidar de um, porque se eu estiver cuidando de um, eu tô cuidando do todo. E é assim, eu vou Benedito, desde quando ele começou a assumir, que ele assumiu, ele falou, não vou atender, eu vou ficar aqui, e se eu achar que alguém precisa passar comigo, eu chamo. exatamente, é isso aí. E outra, Ele sabe o que está acontecendo. só você sabe também as necessidades do seu terreiro, as necessidades que o seu guia-chefe pede, ou que o seu guia que tá lá pede, né? Ninguém tá ouvindo o que o seu guia tá falando, né? Só você sabe. E é bem claro, né, PH? Se você não concorda com as regras de uma empresa, você pede as contas e sai. Exato. Não é diferente do terreiro. Se você não concorda com o dirigente da casa, seja íntegro e saia. Não fica criando picuinha, né? Mas ser humano, né? É algo que a gente tem que aprender a lidar. Cara, eu acho que a gente ficou em uma pergunta só, né? É verdade, né? Conversando muito, cara. A gente contou a vida do PH. Deu pra responder todas? Sim. Só a última que seria sobre o Banda Prime, que a gente quer que você fale, que não foi falado. Então, se você quiser já vamos fechar, então. aí, Vamos fechar com o Banda Prime aí, PH. Conta aí do Banda Prime pra gente. E aí que tá, né? O Banda Prime, cara, é um negócio muito louco, né? Porque eu tinha montado, depois que teve o Conversa entre Adeptos, né? Que era o podcast, eu tinha montado o E-Adeptos, né? Então era o EAD dos adeptos. E aí lá tinha como objetivo ter cursos espiritualistas, né? Então tarô, astrologia, englobava o todo, assim, né? Só que isso foi na época que eu tava muito no ocultismo, muito no esoterismo e tal. Depois que eu me mergulhei na Umbanda, eu comecei não parar de estudar, mas deixar de lado esses estudos para estudar somente Umbanda, que foi aí que eu estudei com o pai Rubens as magias divinas, estudei com o pai Alexandre o desenvolvimento, foi tudo, né? Tudo que o pai Alexandre dava, a gente fazia, né? Umbanda EAD e tudo mais. E aí foi fazendo tudo. E aí eu fui deixando de lado um pouquinho isso, né, da parte esotérica, para ficar focando na Umbanda. E aí foi acabando perdendo a visibilidade das coisas do Adeptos e tal, e ele começou a girar sozinho também. E eu falei, eu preciso voltar a focar nisso. E foi agora na pandemia que eu pensei nisso, né? E aí eu falei, sabe uma coisa que eu acharia muito louco que existisse? Que existisse tipo um Netflix de Umbanda, cara. Porque não tem, não tem. Tipo, um bagulho que você assina e tem série de coisas espiritualistas, tem filme de coisas espiritualistas. E aí de bônus tem até curso, ou seja, coisa que nem o Netflix tem, né? Pensou se o Netflix tivesse esse curso também? E aí eu falei, vou aproveitar e vou montar, né? E aí eu criei o site mesmo, fui montando o site, fazendo... para quem não sabe, eu sou formado em publicidade, né? Então, graças a Deus, foi a coisa boa que eu aprendi daí, foi mexer com arte, essas coisas, logo e tudo mais. E aí fui montando. E aí surgiu aí, finalmente, o Umbanda Prime, a gente lançou no dia 15 de novembro, não foi à toa, né? Propositalmente, no dia da Umbanda, com esse propósito de
ter vários cursos lá, e a ideia é essa, que todo mês tenha conteúdo lá, vários tipos de conteúdo. Então, a gente gravou agora Firmeza de Preto Velho, quem são os pretos velhos na Umbanda. Agora a gente está partindo pro Firmeza de Exu, Arquétipos de Exu, e aí vai ser tudo lá. Então, tudo que eu já aprendi, né, desde o básico até realmente o mais avançado, claro, tirando o estudo do sacerdócio, que não dá para fazer isso lá, mas tudo que eu já passei pela Umbanda e também sobre a espiritualidade, porque meu objetivo também é colocar coisas espirituais lá também, que eu já passei, já aprendi, é colocar ali. Então, aquilo que era lá no começo, aquele blog do Diário do Adepto, que era compartilhar com todo mundo, agora estou fazendo de forma de assinatura, né? Que é uma forma de a gente também ter a renda para conseguir aí, né, tapar o buraco do preju que a gente teve de fechar o terreiro, né, e também viver a vida, né? Então, mas isso eu acho que é um tema legal de se abordar, né? Mas as pessoas falam, mas você vive, né, da Umbanda. Meu, eu não vejo problema nenhum nisso. O padre não vive do catolicismo dele? Mas na verdade, PH, você vive pra Umbanda. Exato. Você não vive dela. Você não absorve, você não suga as pessoas. Você dá a elas a possibilidade delas aprenderem. Tudo que você aprendeu nesses anos todos, você dá a possibilidade dela aprender em um mês. Então, assim, cara, e aí se você acha errado, não paga. Eu acho super válido. Eu ouvi isso do David e do Alê, que eles vivem para a Umbanda e não dela. Exatamente, é isso aí. Porque vocês, né? Você, o David, o Alê, o próprio Alan Barbieri, que eu não conheço, mas eu sei que ele vive para a Umbanda também. Cara, você pega, é simples. Você não quer fazer? Não faz. Então vá nos terreiros todas as semanas, quase todos os dias, para aprender em uma consulta de pouquinho, pouquinho, pouquinho. Daqui 40 anos você aprende a base. Bem isso. Tanto porque que assim, vocês eu posso estão facilitando, pagar né? Exato. Então, eu posso pagar um curso, por exemplo, que eu estava falando. Eu tenho formação internacional de análise comportamental. Aí eu posso pagar um valor desse para aprender a analisar o ser humano, mas eu não posso pagar para aprender uma magia, eu não posso pagar para aprender, para fazer um sacerdócio, por exemplo, né, igual o Alê, porque tem que ser de graça a espiritualidade? Quem disse, cara? Quem disse que tem que ser? Que caridade falsa é essa? Isso é uma crença totalmente do umbandista. Porque olha só, a gente não falou agora do André Luiz, citamos várias vezes. Olha o tamanho do André Luiz, como que o cara vai pagar aquilo lá? Não é? Exato. Não, vai ter que pagar de alguma maneira. Como? Com cursinho, cara, com coisa, com evento, enfim, com qualquer coisa que puder levantar recurso. Né? Já foram no Templo Zulai, o budista que tem ali na Pontia? Cara, já viu aquele tamanho daquilo lá? É lindo. Não, e o budismo fala do quê? Fala da caridade, né? Cara, e budista, monge, não trabalha. Assim, eu quero dizer, ele não tem um emprego comum, né? Ele trabalha para a religião. Imagina, como vai manter um templo daquele? Aí vem um bandista lá, tem que estar num terreiro caindo no telhado, com o chão furado, quebrado, para atender você. Exato, assim, ainda bem, PH, ainda bem que eu não tenho esse problema, assim. Obviamente, algumas pessoas têm dificuldade de pagar mensalidade e a gente entende, obviamente, né? Óbvio. Algumas têm dificuldade por questão de emprego, questão da vida que tá levando no momento. E tem os preguiçosos. Os preguiçosos a gente tira. Né? Porque se você não quer ajudar os outros, você só quer receber e não quer dar, você não tem que estar lá. Mas é isso que as pessoas precisam entender. Então você só aceita pessoas que pagam? Não, eu aceito pessoas que querem estar lá. Se você não tem dinheiro, você pode estar lá. Mas quando você tiver, você deve ajudar. Exato. Né? E toda vez que eu precisei, todo mundo se juntou para suprir a ausência de outros. Então essa cultura a gente vai sempre trabalhando. E é isso. Eu não vou bancar o terreiro, porque o terreiro não é para mim, porque a minha espiritualidade eu faço sem o terreiro. O terreiro é o momento que a gente está lá, nós como dirigentes espirituais, pai e mãe de santo, a gente dedica a nossa vida para cuidar das pessoas. Você quer ser cuidado? Então vamos juntar todo mundo e vamos pagar um espaço para que exista um local para que a gente possa cuidar da espiritualidade. Se ninguém quiser pagar, cada um vive a sua vida. Exato. Agora entra num terreiro que não cobra mensalidade, que vai ser
eu não querendo falar mal, porque eu comecei na minha casa, então eu não estou falando mal. Você vai trabalhar num terreiro que vai ser no fundo da casa de alguém. E mesmo assim você deve, por obrigação e bom senso, ajudar a pagar a água, a luz, comprar as Você tá usando naquele espaço, né? Tá no utilizando mínimo naquele pagar, sei lá, a casa tem 100 metros quadrados, para ficar mais fácil. Se você usa 30 metros, você vai pagar um terço daquele. proporcional que você tá usando. Exato, bom senso. E aí as pessoas acham errado. Isso não é caridade. Irmão, a caridade não é o espaço, porque o dono do aluguel não me dá o espaço de graça. Dá pra pagar aluguel com caridade, né? Exato, e assim, eu acho super válido, eu acho muito bom. O David começou com o Aruanda EAD, tem um Banda EAD, você tem agora o Umbanda Prime, o Alan Barbieri tem acho que é o Casa de Lei, né? Não lembro. Não, Estudar em Casa. Estudar em Casa. Eu sei que o Adérito também tem o Adérito dele. tem. Instituto O Adérito tem. E tem outras pessoas que tem, né? O Cláudio Rito Comini também acredito que tem. Tem o caso do Pai Pai Benedito. Então, tem várias pessoas. E assim, existe espaço para todo mundo. Não é isso que as pessoas precisam entender. Eu não sei entre vocês, porque aí é outro meio, outro segmento que eu não faço parte. Mas não é uma concorrência, né? Existe a pessoa que gosta de ouvir o PH, a pessoa que gosta de ouvir o Rodrigo Queiroz, a pessoa que gosta de ouvir o David. Agrada, né? E tá tudo certo, né? Porque no final das contas, tá todo mundo levando isso mais a sério, porque todos esses que eu citei, eu não conheço todos, né? Eu não conheço o Adérito, não conheço o Ricomini e não conheço o Alan, né? Conheço assim, né? De internet. Ricomini, eu troquei algumas palavras pelo Facebook, assim, nada que fala, pô, conheço ele. Mas eu sei que são pessoas sérias, principalmente porque eu sei que a base religiosa veio através do mestre Rubens. Cara, é isso que as pessoas precisam entender. Ninguém vive da Umbanda. As pessoas vivem pra Umbanda. E se você achar ruim e você acha que faz melhor, então vai lá e faz, cara. Tá tudo certo. Exato. Né? Você acha errado? Então você pega tudo que você dedica a sua vida e vai dar de graça pros outros, então. E não enche o saco, né? É isso. Faz o que você tá falando, então. Paga uma plataforma, edita os seus vídeos, grava, tem toda essa despesa do seu bolso, publica do seu bolso, sustenta tudo do seu bolso e tá tudo certo. Tudo certo, é isso aí. Você vai brigar com o cara? Abre a sua casinha aí. Se o cara ou a mina quiser fazer isso, fica à vontade. Se ele não quer cobrar mensalidade, quer ver tudo de graça, cara. Né? O YouTube tá aí. Exato. É isso aí. É igual a gente fala, a gente não faz o podcast pra monetizar, a gente faz porque a gente quer conversar. Pra fazer o que a gente tá fazendo aqui. A gente começou, né? Eu e a Vitória a gente conversava. Eu falava, porra, Vitória, isso não der certo. Ela falava, se pelo menos a gente tá conversando. Eu falava, então é isso aí, mano. Tá se divertindo, né? Exato. Uma vez por semana a gente para pra falar de macumba. Conhecendo gente, aprendendo muito com vocês e sim. É isso. Bom, gente, eu vou já encerrar então. Muito obrigada a vocês dois por estarem aqui comigo, ter aceitado o meu convite de fazer o podcast. Foi uma experiência incrível te conhecer e falar com você. Você trouxe muitas questões que, já comecei a lembrar muita coisa da minha vida. Isso para mim sempre é muito rico. Muito obrigada de verdade, PH, de estar aqui com a gente. Eu vou só pedir pro pessoal aqui que chegou até aqui se inscrever, curtir, compartilhar, como eu sempre peço, e compartilhar para as pessoas conhecerem, terem acesso a esse conteúdo de uma forma diferente e com essa proposta que a gente tem de trazer cada vez mais pessoas, mais macumbeiros para falar. Se vocês quiserem dar uma mensagem final, fiquem à vontade. Aqui eu me encerro. À vontade, PH. Eu também acho que eu já falei demais. Já. Falar demais, todo mundo falou, né? Eu quero agradecer a Vitória pela iniciativa. Muito bom isso. E quanto mais coisas de Umbanda a gente tiver, melhor. Como a gente estava falando agora, né? Não tem essa de concorrência. Tem 10 podcasts ótimo, tem 50 ótimo, tem 100, melhor ainda. Né? Ninguém tem que disputar nada. Umbanda não é disputa, Umbanda é para todos, né?
A mesma coisa que o Matuca falou agora das plataformas de estudo. Poxa, que ótimo que tem Ricomini, que ótimo que tem a Alan. Inclusive, já estudei em todas elas. Né? Então, e eu abro a minha e é isso aí. Estamos aí, cada um somando pela Umbanda, né? E aí, o importante é isso. Eu acho que a ideia de vocês é excelente. Eu estou muito grato de fazer parte disso. Matuca, você é um cara sensacional, sabe que eu sou seu fã, cara. Você tem um coração muito bom, cara. Mantém sua fé aí, manda ver no seu terreiro. Poxa, vamos. Que a gente puder somar aí, vocês dois podem contar comigo, tamo junto. E a galera da Umbanda que tá aqui ouvindo a gente, é isso aí, gente. Umbanda é simplicidade, e a simplicidade parte de você fazer o que você sente no seu coração sem criticar o outro, né? A simplicidade não tem crítica, ela simplesmente é, né? A Umbanda é isso, ela é. Ela é o jeito que ela quiser ser, ela é moldada do jeito que ela quiser ser, ela sente o que ela quiser sentir, assim como você sente o que você quer sentir, né? Então, ela tem espaço para todos, da maneira que todos e cada um quiser fazer, desde que sempre seja com uma base, o amor a Deus, aos orixás, aos guias e principalmente ao próximo, que infelizmente é o que está faltando muito, né? Então, a gente fala tanto de Umbanda e tá faltando fazer Umbanda. Umbanda é fazer o amor ao próximo, né? É fazer amor ao próximo, fazer caridade ao próximo, fazer, enfim, o outro bem, né? Fazer você se sentir bem, fazer o próximo se sentir bem. Não é com ataque, não é com discurso de ódio, não é querendo separar, segmentar, se fechar, falar que a sua é melhor que a outra, porque um é militante, o outro não é. Meu, não importa. Vamos que vamos, né? Amor não tem essa. Amor é pra todos. É isso, muito grato. Axé. Axé. Vamos todo mundo dar a mão e ir muito mais longe agora, né? Com certeza.